Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos para a nossa atividade do Café Literário. Hoje sobre uma personagem que é tão familiar, eu acho que para todos nós, que é a Mafalda. E quando a comissão organizadora do café, o Aldo, a Josene, a Vivian, nós nos reunimos, foi muito interessante para discutir enfim, os temas do café, inspiração na Mafalda. Cada um de nós lembrou uma passagem da Mafalda, diferente, né? E isso foi uma coisa que me impressionou, assim. Que cada um de nós toca mais a Mafalda algum aspecto, né? E mostrando, assim, a universalidade da Mafalda. Eu acho que ela fala muito da condição humana. Eu acho ela muito clínica. Quando eu estou atendendo paciente, às vezes me vem uma situação que é uma tira da Mafalda, né? Hoje eu estava falando com a minha irmã e ela começou a contar, disse, mas o que tu te lembra? E ela começou a contar uma tira da Mafalda, e quando ela começou, a Mafalda estava com a mãe estava com os rolos e tal, e eu logo pensei numa, e ela pensou numa outra, diferente, né? Então eu acho que a Mafalda nos toca a cada um de nós com a nossa particularidade. E eu dei uma relida aqui, algumas coisas desse livro que vocês conhecem, que é toda a obra da Mafalda, enfim. E quem faz um prefácio, não sei se vocês conhecem o livro, é apenas Umberto Eco, que ele fez para a edição italiana. E a outra coisa que eu quero trazer, que o Aldo que encontrou, é que não sei se você sabia ou não sabia que existe em Buenos Aires uma estátua da Mafalda, que as pessoas vão lá e tiram fotos, enfim. E, inclusive, existe o Museu do Humor em Buenos Aires. Bom, dito isso, eu vou fazer agora primeiro uma obrigação aqui, uma tarefa da coordenação, que é anunciar as duas atividades da Sociedade Psicanalítica. Primeiro vamos começar aqui com uma conversa sobre a experiência criativa com a Cláudia Tages e o Juarez Guedes Cruz, que está aqui presente. É no sábado, na sede da SPPA, é gratuito, às 10 da manhã. E a outra atividade também no sábado, Cine Divano, uma nova parceria agora com o cinema GNC Moinhos. É o Amante a Domicílio, com Renato Pilcher e a Tiziano Osório, jornalista da Zero Hora. Bem, dito isso, vamos começar. Eu acho que nós vamos começar com o nosso convidado, o Goida, que é uma pessoa... Eu perguntei como é que ele queria se apresentar. Nós colocamos jornalista e crítico de cinema, mas ele preferiu o Goida, né? Que todo mundo conhece. Passo a palavra. O meu conhecimento da Mafalda vem de séculos passados. Eu me lembro que quando eu vi essa personagem pela primeira vez, a gente logo imaginava alguma coisa a ver com Charlie Brown, ou em inglês The Peanuts, o famoso personagem de Charlie Schultz, que durou mais de 50 anos. O Kino costuma contar que Mafalda nasceu por acaso. Ele tinha um convite de uma empresa de publicidade, uma loja que vendia esses produtos de casa, refrigerador, fogão, liquidificador, essa série de coisas. E os caras pediram uma história para ele em quadrinhos que mostrasse uma família onde a presença desses produtos alegrava tanto os filhos como os pais. E ele fez realmente umas 10 ou 15 tiras e gostou muito de fazer. Só que chegou na hora de publicar, os caras disseram: publicidade, mesmo em forma de quadrinhos, de graça, não. Então, ele pensou, isso foi em 1964. Depois, isso foi antes de setembro de 64, 1964, quando ele conseguiu publicar as suas primeiras tiras. E aí só foi parar quase 10 anos depois, em 1973,
que ele achava que estava desgastado, já não conseguia tirar mais nada de graça da Mafalda. Eu acho que foi uma bobagem, mas de qualquer maneira, né, o que ele deixou de material para as pessoas é impressionante. Até hoje ainda se vê em alguns lugares ou os álbuns da Mafalda ou as tiras publicadas, às vezes em cores ou em preto e branco. Então Mafalda é uma... Aliás, ela falou nesse livro, Toda Mafalda, que tem a apresentação do Humberto Eco. Humberto Eco que deu o nome para Mafalda. Mafalda, a contestatária. Bom, e na minha enciclopédia dos quadrinhos eu boto um texto que o Humberto Eco fez para Mafalda, mas é um texto muito complicado, é muito bom, mas é muito complicado, não dá para recordar. Mas tem algumas coisas que no auge da fama da Mafalda, alguém perguntou para o Júlio Cortázar: o que você pensa sobre a Mafalda? O que a Mafalda pensa, o que eu penso sobre a Mafalda? Eu quero saber o que a Mafalda pensa sobre mim. No mesmo livro eu citei uma frase do Antônio Gades, que é um dançarino famoso espanhol, que ele disse: Mafalda é a única mulher que me faz rir sem pedir nada em troca. Realmente, a obra do Quino não ficou restrita a Mafalda. Depois de 1973, ele principalmente, até hoje, ele colabora com um jornal chamado Clarim, mas é o jornal de domingo, tem uma revista do Clarim, que é uma revista mais ou menos umas 80 páginas, e sempre tem uma ou duas páginas reservadas para o trabalho do Quino. Ele está muito ruim de vista, já fez 2 operações de catarata, mas mesmo assim ele continua criando coisas fantásticas. Eu me lembro que talvez uma das melhores assim, imagens de humor do Quino que eu vi é uma história que começa, são 2 quadros, a página é dividida em 2 quadros. Tem uma senhora, uma sala onde teve uma festa assim, onde ficou pouca coisa no lugar, né? E ela está contratando uma pessoa para limpar. Aí, esse é o primeiro quadrinho. O segundo quadrinho aparece a mulher de novo para ver, e realmente a limpeza é exemplar. Tão exemplar que a mulher coloca em ordem um quadro, uma reprodução da Guernica de Picasso. Ela teve o trabalho vamos dizer assim, de remontar todo o carro para parecer mais bonito do que é na verdade. Ao mesmo tempo, o Quino tem essa criatividade para lidar com essas páginas de humor que a gente vê. Eu, lamentavelmente, eu tinha todas as páginas, passei por Santiago, até hoje ele deve estar rindo, feliz da vida, né? De ter praticamente o material do Quino na mesa. Vou passar agora a palavra para a nossa... Agora a gente volta. Bom, eu fiz um PowerPoint pelo seguinte. Primeiro, quando me convidaram para falar sobre a Mafalda, o pessoal me conhece, porque eu adoro a Mafalda. Meus sobrinhos estão ali, já me deram uma calça toda de Mafalda, porque eu vi falando da Mafalda. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso, né? Por que será que me convidaram para falar sobre a Mafalda? Deve ser por isso. Depois disso... Conseguiu ligar? Depois disso, eu fiquei pensando que eu nunca tinha parado para pensar por que eu gosto tanto da Mafalda. Né? Isso era uma coisa que nunca tinha me ocorrido. E aí eu comecei a olhar a revista da Mafalda e eu comecei a ficar com vontade de escanear todos os quadrinhos, vai ver? E trazer aqui só pra gente compartilhar. E aí eu me dei conta que a Mafalda, quando eu leio, ela me dá uma sensação de encantamento, entre outras coisas, porque o jeito que os dados vão sendo articulados, eles sempre me surpreendem. E eles também me dão uma sensação muito impactante de que tem verdade naquilo. Mas, acima de tudo, eles me dão uma noção de reconhecimento. Eu sinto que aquilo é uma coisa familiar para mim. E aí eu estava pensando, tá bem, o que eu vou falar sobre a Mafalda? Porque, afinal, eu estou como psicanalista, eu tenho que representar a sociedade psicanalítica. E tu vai ver, Gui. E aí eu fiquei pensando, eu vou falar sobre o que a psicanálise diz sobre a Mafalda?
Não, né? Não tem da onde. Aí eu pensei, e o que será que a Mafalda diz da psicanálise? E aí, para minha surpresa, eu encontrei justamente essa citação que o Goida disse. O que a psicanálise tem, né? O que a Mafalda tem a dizer sobre a psicanálise? E aí, ninguém menos que o Júlio Cortázar diz a mesma coisa. Então eu disse, tá, esse é o eixo organizador da minha apresentação. Vou querer falar sobre isso. Aí eu fui procurar e olha só o que eu achei. Primeiro eu pensei, deixa eu ver se não falei. Não. Primeiro me lembrei do Freud, que o Freud, ele diz o seguinte, que a gente fala do impacto do Freud na cultura, como ele mudou toda a noção de sexualidade, mas para mim, pessoalmente, a coisa mais audaz e mais revolucionária que o Freud fez foi dizer que a diferença entre o normal e o patológico, entre o doente e o sadio, é uma diferença de qualidade, não é de qualidade, é de quantidade. Ele trabalhava com pacientes histéricas que eram consideradas degeneradas, eram colocadas na prisão, acreditavam que toda a constituição, inclusive cerebral, dos pacientes era diferente, e o Freud diz, não, nós somos todos iguais, o que difere é a quantidade. E aí eu achei o seguinte, o Quino desenha o seguinte, a Mafalda dizendo, e será que Deus patenteou essa ideia do manicômio redondo? Então eu fui aprendendo um monte com a Mafalda e aí eu encontrei isso aqui. Isso aqui é fantástico, pena que não dá para ver direito, mas é a Mafalda e ela dizendo, é engraçado, quando eu fecho os olhos, o mundo desaparece. E aí eu pensei, bom, e realmente para eu falar, o que eu vou falar certamente é do meu mundo, é do meu ponto de vista e eu tenho que me responsabilizar por isso, né? E aí eu me lembrei que o Miazan, que é um psicanalista paulista, ele diz uma coisa que para mim faz todo sentido. Ele diz assim, o princípio essencial da psicanálise que é seguir os meandros da singularidade. E acho que realmente a missão maior da gente, como psicanalista e como paciente, é poder ser quem a gente é, que é uma tarefa pro resto da vida, se tornar a gente mesmo, né? E aí eu achei, olha só, fantástica essa tirinha. O Filipito, assim, ó, cada vez que começam as aulas, me dá uma coisa aqui. E se eu fosse um psicanalista? Poderia um psicanalista me tirar essa angústia de voltar para o colégio? Conseguiria um psicanalista que eu, Felipe, fosse à escola contente e feliz? Será que um psicanalista conseguiria me tornar um ser tão repugnante? Ou seja, a gente tem que ser quem a gente é mesmo. E aí eu pensei sobre o Quino e o Freud, que de maneiras tão diferentes talvez apresentem uma possibilidade da gente pensar que a gente é humano, acima de tudo. O Freud com isso de que é a quantidade e não a qualidade que nos diferencia e que muda a concepção do que é humano. E o Quino, ele faz a Mafalda e a turma, a diversidade humana. Somos todos um pouco Filipito, um pouco Suzanita, um pouco Miguelito. E isso nos impõe o reconhecimento de que não são os outros, sou eu. E através de mim eu posso ver os outros, mas tem que me responsabilizar pelo que é meu, né? Que é outra coisa que eu acho que a gente procura fazer na psicanálise. E aí olha aqui que legal, a Mafalda tá furiosa, chatíssima em toda parte, o mundo tá horrível. E quem é o culpado, hein? Que apareça logo, vai ver o que eu faço com ele. Aí o Filipinho se enche e diz assim, há séculos que o mundo está horrível, viste? Há séculos. Ela diz, então o culpado já deve ter morrido, grande covarde. Ou seja, é muito difícil a gente se responsabilizar pela gente mesma. E para o Meltzer, que é um analista importante, ele diz que a meta da psicanálise é ajudar a pessoa a se responsabilizar por aquilo que é seu, que a gente está vendo que é meio difícil. Então, olha só, essa eu acho bárbara. A Mafalda vai viajar de férias e ela tem uma tartaruguinha. Aí ela deixa a tartaruguinha com o Manolito e ela diz, e não vai te complicar muito a vida, olha, te lembro que tem que alimentá-la, tal, né? E o Manolito, não, fica tranquila. E ele sai caminhando e as crianças tudo olhando. Ele diz, parece que interessa para as crianças essa tartaruguinha. E se a cada um... Aí ele diz assim, e se a cada um nada? Eu podia até, inclusive, receber, né, ser ressarcido pelo meu custo com alimentação. Mas eu prometi para a Mafalda que ia cuidar da tartaruga, não alugar a tartaruga. E eu acho que isso é fantástica a capacidade dele de perceber, né? Outra é essa aqui que é bárbara. Vem vindo o Filipinho, aí tá a latinha, ele disse,
Ele vai chutar e diz, lá vai o grandalhão chutando latinha. Não, não, não. Aí daqui a pouco ele volta, aí ele diz assim, ó, que desastre, até as minhas fraquezas são mais fortes que eu. Então, não é tão fácil assim a gente se responsabilizar pela gente mesmo, né? E aqui, olha, um exemplo fantástico, a Suzanita, que é aquele ser que a gente não quer ser, mas também é, diz assim, eu preconceito? Tu tá inventando isso, de onde que veio essa? Quando é que tu me viu xingando esses chinos desses negros? Eu? Diz quando? Diz quando? E a outra que é fantástica também, tá a Mafalda, com aquela característica dela, chega pra Suzaninha e diz, não, Suzaninha, tu foi mal, tu falou com o Manolito de um jeito que não foi legal. Espero que não leve a mal, tá? Mas aí eu tenho que te dizer isso. E a Suzanita, por favor, ou como é que eu vou tomar mal? A verdade, a gente tem que aceitar quando vem de uma boca amiga. Aí fica olhando pra Mafalda e diz assim, bah, Mafalda, eu nunca tinha notado, que boca horrível que tu tem. Então o que implica a gente se responsabilizar? Implica uma perda de ilusão sobre nós mesmos. Mas possibilita que a gente viva a experiência que é o que nos constitui como pessoas. E aí tem um aqui que é fantástico, tá? O Guige e a Mafalda sentadinha, tá um dia lindo, aí vem vindo uma nuvem, e aí o Guige começa a soprar, e tem uma decepção com ele mesmo, não vai embora a nuvem. E aí a outra é assim, ó, o Guige, velha, tu pode vir? Aí a Mafalda assim, como velha? Se a gente chamar a mãe e agora tu vai te fazer de mocinha, é? Que é como o outro nos faz ter que olhar de novo pra gente, né? E aí eu me lembrei que o Winnicott, que é um psicanalista que trabalha muito com criança, ele diz que uma psicanálise não pode ser considerada bem-sucedida a não ser que o paciente se sinta real. E sentir-se real é para esse autor a única maneira de estar vivo. E dificuldades nisso se tornam razões para buscar a psicanálise. E olha só o que eu achei. Não acontece com vocês, às vezes, de se sentirem um pouco indefinidos? E para conversar, né, aqui eu vou usar a minha Mafalda para pensar um pouco. E como eu estava pensando, né, o que a Mafalda tem a dizer sobre a psicanálise, eu me reconheço muito, acho que isso é uma das coisas mais importantes do que o Quino faz, que a gente se reconhece nos personagens. Eu me lembrei de um texto que para mim é um texto que eu me reconheço muito, um texto de psicanálise de 2005, um analista que se chama Ogden. E eu vou me inspirar para estudar com vocês aqui só alguns aspectos que o Ogden chama atenção do que ele considera importante na psicanálise. Eu vou me inspirar no que o Quino fez a pedido da ONU com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro que me deu vontade de botar tudo, mas não deu, né? Então aqui, ó, por exemplo, no número 9, a criança deve ser protegida de todas as formas de negligência, crueldade, exploração, aparece a Mafalda. Pois é, nós vamos ter muito tempo quando ainda a gente for adulto para passar por isso. E depois o 10, a criança deve ser protegida, né? E aí aparece ela falando com o interlocutor preferido dela, que é o globo terrestre, dizendo, tá bom, né? Mas dessa vez vamos ver se a gente segue isso, não vamos fazer que nem com os 10 mandamentos. Então eu me inspirei livremente nisso, porque como o Quino usa a Mafalda para criar um contraste, destacar o que o texto do Estatuto quer dizer, eu pensei em fazer a mesma coisa com esse texto, que eu acho que traz coisas importantes sobre a psicanálise que eu procuro exercer e estudar. Então a primeira coisa que o Ogden nesse texto, o texto chama do que eu não abriria a mão, é que um psicanalista deve ser, antes de tudo, humano. Acolher e procurar entender o que o paciente diz como um pedido de ajuda e não seja, né, julgador ou crítico. E também porque a gente vai lidar com dor. É isso que nos leva, como pacientes, para a psicanálise e traz os pacientes. E aí ele diz isso, o Ogden, que eu acho que é uma noção muito importante. A menos que atinja uma proporção ou uma duração insuportável, a dor psicológica é necessária para o processo analítico. Para a gente crescer, não tem que crescer sem dor, né? E aí eu trouxe aqui um quadrinho que eu adoro, que é assim, a Mafalda entregando o troco para a mãe. Toma aí, mãe. Eu pensei em ficar com esse troco para mim, para comprar bala, mas não pude.
E tudo por causa desse maldito inquilino que começou a dizer que tá mal, que não se faz assim, que assim tá errado. E que sem mais é a mãe. Inquilino? Que inquilino? E ele? E ela? Esse que a gente tem dentro da gente. E a outra condição que é essencial para uma boa análise, ele diz que é facing the music. Ele mesmo diz que ele tirou do jargão teatral e significa encarar a hora da verdade com o público. E a questão da verdade, da gente encarar a verdade da gente, como paciente, como analista, e do paciente é muito difícil. E ele diz que isso é um esforço por parte do paciente e analista para enfrentarem a verdade da experiência, que de algum modo estava impedida para o paciente que veio não podendo sentir o que se passava com ele. Então, olha o que eu achei. O Miguelito, todo orgulhoso. Saudações, aqui chega o novo Miguelito. É que eu já estava cansado de ser como eu era, assim, eu decidi dar um golpe de Estado em mim mesmo e derrubar a minha ex-personalidade. Aí ele vai embora todo orgulhoso e a Mafalda, tá, isso significa que nós vamos ter que aguentar de ti o que agora? Que não tem também muito escape pra gente ser a gente mesmo, né? E o outro ponto essencial para o Ogden é ser responsável, que é aquilo que eu já tinha falado, de poder se responsabilizar por si mesmo, valendo tanto para o paciente quanto para o analista. A responsabilidade do analista, ele diz, eu acho isso uma coisa muito importante, não é com a psicanálise, mas é com o bem-estar do paciente. E o paciente precisa vir em busca não de ser analisado, mas de se dispondo a realizar o trabalho psicológico que é necessário para que a mudança possa acontecer e ele possa viver diferente. Aí, eu achei fantástica essa farmácia, a Libertar, que é aquela coisa enorme, como vocês podem ver, ela diz assim, eu te contei que meu pai foi ao médico, e a Mafalda, ao médico? E ela disse, sim, para ver se o médico aceitava umas pílulas contra o seu cansaço, sua intranquilidade, sua preocupação, seu nervosismo, seu desequilíbrio e sua ansiedade. Mas não deu certo, porque segundo o médico ainda não se descobriu nada para a normalidade, que é o que a gente acaba tendo que arcar, né? Que a vida é a vida. E um dos problemas dessa busca de se responsabilizar pela gente mesma, eu acho, é que a gente tem que se deparar e suportar o que o Freud chamou de desamparo essencial do ser humano, né? E que conhecemos tão bem como a Mafalda nos mostra. E os limites que a gente tem que admitir em nós mesmos e nos grandes que a gente acha que pode nos suportar. Então aqui, ó, tá o bicho comendo sorvete e um baita de um leão. Ele vai lá e pega na mão da Mafalda, que olha aquele leão, e vai lá pegar na mão do pai dela, que vai lá e pegar na mão do salva-vidas. E essa é uma busca muito constante na gente, né? E a outra é a mesma coisa, mas é muito bonitinho. O Guigi tá lá e diz assim, pai, pra mim nunca vai acontecer nada de mal, né? Porque tu sempre vai me proteger, né, pai? Verdade, né, pai? E o pai dele abraça, claro, meu filho. Aí fica pensando e vai lá sentar nos pés da mulher. E isso é a coisa que a gente tem que aprender, que se responsabilizar pela gente não é fácil. E pro Ogden deve ser buscado um desenvolvimento que permita se usar a linguagem para comunicação. Nas palavras dele, é comunicar para não ofuscar, para gerar entendimento e não confusão, para dizer o que é verdade dentro da experiência emocional de cada um, não para perverter a verdade. A gente sabe que a comunicação entre os seres humanos é uma das áreas mais complicadas que existem, né? E eu acho que a gente aprendendo a ouvir a si mesmo, aprende a ouvir o outro, e isso seria uma forma de se construir essa linguagem que liga, né? E aí, olha só o que eu achei que é fantástico. Tudo eu acho fantástico, vocês não sabem, mas enfim. O pai dela, o pai da Mafalda, está lendo um guia de crianças que diz assim, ó, responder com simplicidade e clareza as perguntas dos filhos facilita a confiança e comunicação destes com os pais. Com simplicidade e clareza. A partir de hoje, é assim que eu vou responder as perguntas da Mafalda. Aí a Mafalda vem, pai, tu é capaz de me explicar por que razão a humanidade funciona tão mal? Aí aparece ele, ela dormiu? Ou seja, se comunicar não é tão simples, né? E isso é difícil porque para a gente escutar o outro, a gente tem que admitir que existem outras possibilidades e que também são acertadas de perceber o mundo e de contá-lo. E limites para o nosso entendimento. E olha aqui, ó. A Mafalda sentada com o Manolito e o Felipe. Para onde vocês acham que vai a humanidade? E aí os dois, para frente, naturalmente.
E a frente é para ali, não, a frente é para ali. E aí começa uma briga, ela diz, eu começo a perceber porque que para a humanidade custa tanto ir para frente, cada um do seu ponto de vista. E o Ogden diz que o psicanalista e o paciente precisam suportar o não saber. E ele diz essa frase que eu até botei porque eu acho muito bonita. Nesse estado de mente, a pessoa é capaz de se maravilhar com o mistério, com a total imprevisibilidade e com o poder do inconsciente, que pode ser sentido, mas nunca conhecido. Não sabendo, a gente pode aprender. E de nós mesmos e, portanto, do outro e do mundo. E aí eu achei o seguinte... O Felipito e a Mafalda olhando, de onde será que vêm os discos voadores? E o Felipe, não sei, está todo feliz, né? Mas parece que nem o cientista sabe. E a Mafalda fica furiosa, e como é que tu fica tão contente com isso? E ele diz, é porque eu me sinto importante de partilhar a ignorância com os cientistas. E o que o Ogden descreve para mim, e eu acho que muito bem, é uma concepção de que o encontro psicanalítico pretende contribuir para que seja possível se viver a singularidade de cada um de nós, que é o que dá sentido para a vida, que dá sentido para as relações. Aquilo que o Quino, magistralmente, eu acho, demonstra nos encontros e desencontros dos personagens, que criam sempre um novo olhar, um reconhecimento interno desse mundo múltiplo e complexo, onde o amor pode acontecer, e aí com seus desdobramentos. Então, aqui está a Mafalda dormindo no quarto com o Guige. E o Guige, Mafalda, tu tá dormindo? E ela, que é, Guige? Diz assim, disseram que tu vai começar a ir no colégio amanhã, todas as manhãs. E ela, sim, tá aí. Aí ele diz, tá, Mafalda, nada, mas como é que eu faço com esse buraco que dá dentro de mim quando tu não tá? Aí os dois se abraçam e começam a chorar. E era isso que eu queria dizer, obrigada. Bom, Oi, tu quer dizer mais alguma coisa? Sim. Olha, uma brilhante apresentação da Mafalda, do ponto de vista de psicanálise. Curiosamente, nós temos um personagem aqui no Rio Grande do Sul, tínhamos um personagem que foi inventado pelo Renato Perrini, que se chamava Dr. Fraude. Era incrível esse personagem. Mas eu gostaria que vocês me dessem 1 minuto apenas para eu fugir do tema. Você, minha mãe, é uma desenhista de história em quadrinhos, canadense. Eu vou lá, a bibliografia que ela utiliza no livro. No livro esse de quadrinhos. É um livro de quadrinhos de quase 300 páginas. O ambiente e os processos de mutação, do Winnicott. Os bebês e suas mamães, do Winnicott. Brincar e a realidade, do Winnicott. Da pediatria à psicanálise, obras escolhidas de Winnicott. E tudo começa em casa de Winnicott. A desenhista e a roteirista desse livro é apaixonada pelo Winnicott. A certo momento, ela inclusive, ela bota o personagem, o Winnicott, conversando com ela mesma, um personagem verdadeiro. Olha, mostro para vocês, é uma obra impressionante. Embora a escritora seja lésbica, isso não quer dizer nada, né? Mas ela tem toda a busca de personalidade, a busca da mãe, que dizem que tem muito a ver com a obra do Winnicott, que eu lamentavelmente não conheço. Bom, eu acho que... Neide, tu quer dizer alguma coisa? Bom, eu acho que a gente pode abrir para as pessoas, quiserem dizer alguma coisa, qual é a Mafalda que fiquei de cada um, né? A minha proposta. Quem é que se encoraja Quem sabe eu estou lançando um desafio assim, quem sabe cada um de nós pensa, né? A Mafalda. Eu até, aquela que eu estava dizendo para minha irmã, é assim, que eu acho fantástica, que ela chega, ela está com a mãe, nunca diz assim, 50 anos sem a Mafalda, né? Não parece, né? Porque a Neida trouxe as tiras, parece
que é hoje, né? Quando ela bota o band-aid no mundo, né? Que está doente, né? Uma que eu acho que ela fala da condição humana, né? E também que nesses 50 anos o mundo segue doente, nós, enfim, também com as nossas dificuldades, com as nossas coisas legais. Então eu queria dizer assim, o que eu me lembro de duas muito seguidas, assim, clinicamente. Uma é quando ela diz, até eu chego lá perto da mãe, a mãe passando roupa, e ela diz assim, mãe, como é que era na tua época? E a mãe começa, porque na minha época era assim, assim, assim. Aí ela diz, eu pensei que tu ia dizer que a tua época era agora. Não é? Que é uma coisa assim, ou seja, que tem a ver com o Winnicott também, tem aquela frase do Winnicott, que ele quer estar vivo quando ele morrer, não é? Que quer dizer isso, que nós estamos vivos, né? E quem sabe o Abra depois a gente... Em vez de trazer à tona uma lembrança da Mafalda, que eu tenho muitas, eu preferia devolver uma pergunta, que pode ser para o Goida, que é o fato da Mafalda ter um contexto familiar em que ela aparenta ser mais realista, mais lúcida, e com isso realça o desamparo dos demais naquela casa. Eu perguntaria, de onde vem isso? Que força seria essa numa criança precoce? E qual é a característica mais forte? Ela é intuitiva? A inteligência dela esse é um que ancestral na gente? Ou teria, no todo da Mafalda, vocês lembrariam de outras razões para explicar como é que ela impõe tamanha noção do mundo, noção do ser humano? Queria saber do Goida, de vocês também, de onde vem isso na Mafalda? Ou querem uma pergunta menor? Bom, curioso, né? Quando a gente começa a ler principalmente histórias em quadrinhos. A grande maioria das pessoas se alfabetiza lendo quadrinhos. Pelo menos na minha época era isso, porque não existia ainda essa parafernália eletrônica que ensina as pessoas a falar mal e escrever mal. Bom, deixa para lá. Bom, eu acho que a Mafalda, ela tem um tipo de relacionamento com seus leitores que podem ser tanto os adultos como as crianças. Eu acho que a leitura até 8 anos da Mafalda e depois até os 80 é uma leitura, por assim dizer, mágica, porque segundo ela mostrou muito bem, a Mafalda introduz eles no mundo da psicanálise sem saber. E é um negócio que funciona, né? Inclusive o Quino tem uma vantagem. Ele não morreu criativamente depois que a Mafalda assumiu. Eu acho que ela deixou para ele uma herança fantástica de visão do mundo. Por exemplo, eu vi recentemente um trabalho do Quino que eu fiquei assim impressionado. Era uma página inteira da tal de revista do Clarim. Em primeiro plano está um senhor, um dono de empresa, conversando com um funcionário que aparentemente já deve ter uns 40, 50 anos, e o cara está dizendo, olha, a empresa está se juvenilizando e nós lamentavelmente vamos ter que trocar o senhor por um novo diretor. Aí aparece a imagem do fundo. É um meninozinho de fralda, com um biquinho na boca, já trabalhando no computador e um monte de gente olhando ele trabalhar. Isso é piada da Mafalda, não é só do que. Sabe, Praga, eu só queria contar uma experiência que eu tive, que foi o trabalho que eu mais gostei de fazer na minha vida, que era sobre quadrinhos. E eu entrevistei, assim, pedi para os pais entrevistarem as crianças. E isso que tu pergunta, o que é a Mafalda? Eu acho que a turma da Mafalda representa aspectos de todos nós. Todos nós temos um pouco daqueles, né? Mas eu só queria contar como é que foi a diferença do entendimento. Uma das tirinhas que eu dei para as crianças olharem era da Mafalda. Então teve uma bem pequenininha que disse assim, era uma tirinha muito legal, porque é o Guiche querendo andar, né? Está aprendendo a andar. E a Mafalda está dizendo para o Filipito, viu, ele está aprendendo a andar.
E aí o Felipe, ele fica de pé, elas às vezes caem, aí tu vê um bonque, e ele cai e puxa as calças do Felipe, que fica todo vermelho. E uma guriazinha diz, o que aconteceu é o seguinte, tava ali a menina e tava o menino, e veio um outro lá, e o outro ficou todo riscado. Quer dizer, é um jeito que a criança naquela idade é capaz de compreender. Depois, em cada idade, isso vai mudando. E eu acho que um pouco essa variação dos personagens também é isso, né? Então, eu acho que a Mafalda representa um aspecto nosso que é questionador. E que espero que continue assim. Okay. Eu não quero perguntar nem ajudar grande coisa, mas ao mesmo tempo acho que eu quero ajudar é muito importante, que é que a Mafalda tem uma antepassada brasileira, que em sendo diferente é muitíssimo parecido, que é a Emília do Monteiro Lobato. Como ela foi o ídolo da minha infância e hoje em dia tem a companhia da Mafalda, eu não poderia deixar de fazer essa lembrança, é um tributo de gratidão ao Monteiro Lobato. Eu só queria fazer um comentário a propósito de algo que nós já tínhamos comentado e que quando o Fraga fez uma pergunta me voltou, que é assim, ó, que força, da onde é que ela tira essa força, né, para ser do jeito que ela é. E eu estava pensando que a Mafalda, para mim, ela, acima de tudo, ela trabalha, ou ela vai na direção de desmascarar todas as hipocrisias. Ela vai com a verdade, a força dela vem da verdade, né? Isso que ela, porque ela denuncia tudo e não deixa pedra sobre pedra nesse sentido. E eu acho que aí talvez esteja uma das grandes, vamos dizer assim, fontes de força, e é uma coisa que ninguém fica indiferente, né? Ninguém pode ficar indiferente. Eu acho que é a maioria da imagem que me fica hoje, todas as Mafaldas que eu já li, é exatamente essa, é a capacidade de denunciar, né? De entrar com a verdade sem dó. Tem as suas vantagens. Eu até tenho um comentário que eu acho que complementa o que tu disseste, viu? Porque quando o Fraga perguntou, me ocorreu assim, a Eneida falou no Meltzer, e o Meltzer é um analista que ele diz o seguinte: as crianças, elas são muito sensíveis e muito verdadeiras, muito diretas. E que na medida que a gente cresce, se torna adulto, a gente às vezes tem que secar parte da sensibilidade para se tornar o que o Meltzer chama adulto contratado. A sociedade nos exige que a gente se comporte de uma determinada maneira para que os outros não nos aceitem. E a criança está livre desse compromisso, ela é o que ela é. Então a Mafalda, eu acho que ela está sempre, como o Aldo diz, denunciando essa falta de sensibilidade, essa hipocrisia. Mas o interessante é que no contexto da família é só ela que tem esse dom, essa natureza que se impõe, né, esse questionamento permanente. Por isso que eu pergunto de onde vem, porque não tenho ideia, eu queria uma resposta. Tanto que se eu tivesse, não haveria pergunta. Sabe o que me lembrei? E eu ia dizer, sabe o que eu me lembrei vocês falando, Fraga? É que o Quino, ele, nesse livro aqui, Toda a Mafalda, que a edição portuguesa é muito boa, ele disse, sabe por que ele parou de fazer a Mafalda? Porque ele parou de se divertir com ela e começou a ser uma obrigação. Aí ele não quis mais fazer. E como o Goida falou, ele continua com quadrinhos maravilhosos, mas eu achei tão interessante, porque eu acho que a Mafalda representa a liberdade de questionar, independentemente de idade, de lugar. E eu achei fantástico isso, ele só escreveu enquanto era livre. Quando ele começou a se sentir obrigado, aí ele largou. Frise, existe um livro chamado Mafalda Inédita, mais ou menos no mesmo formato desse aqui, um pouco menor,
onde inclusive existem algumas tiras censuradas no tempo do auge da ditadura militar, não escrito na data, 1964, 1973, o auge da ditadura militar lá na Argentina. Tem isso. Inclusive tem nesse livro, uma Mafalda inédita, eu acho que tu citaste, tem toda pela ONU, os direitos das crianças comentados pela turma da Mafalda. Vou fazer uma pergunta para o Goito. É que nesse livro aqui da Toda Mafalda tem algumas declarações que eu pulei, desprezei, mas tem uns americanos dizendo que a Mafalda não passa dos Peanuts, né? E que só falta o cachorrinho. Então eu queria ouvir o que tu acha. Nada mais errado. Olha, não tem nada a ver. Isso não quer dizer que a gente esteja tirando o mérito do Peanuts, né? Isso não quer dizer. Mas não tem nada a ver. Eu estava contando até para a Motinha aqui, antes da gente começar, que existia uma coisa engraçada, né, sobre, assim, influências. Tem um personagem na Argentina, criado por um roteirista fantástico, lamentavelmente já morreu, chamado Carlos Trillo, que se chama Fulu. E a história de uma negra escrava, assim, no final dos anos do século XVI, lá no Nordeste, passando um monte de trabalho junto aos brancos, porque ela era muito bonita e todo mundo queria, vamos dizer assim, conquistá-la. Eu perguntei uma vez para o Carlos Trillo, lá na Argentina, você já viu falar de uma personagem brasileira do Raul Bop chamado Essa Nega Fulô? E ele disse, nunca ouvi falar nisso. Vê a coincidência, a personagem dele que se chama Fulu, é uma negra escrava, e a personagem que ele tinha criado, eu acho que uns 30 anos antes desse escritor, se chamava Fulô. Mas eu queria opinar sobre isso. A Mafalda se importa com o mundo. E os Peanuts se importam com eles mesmos. As suas neuras, as suas angústias reinantes no pequeno mundinho. Não tem essa dimensão, essa diferença. Anula essa diferença. A minha Mafalda, ela é muito política também. Então, eu, complementando a dúvida do Fraga, se o fato da Mafalda ter sido criada nesse momento político sério, grave, onde a nossa liberdade era completamente limitada e censurada, se isso não teve a ver também com essa preocupação em mudar a realidade externa do mundo, não só através das... Porque acho que uma menina passou um pouco... passava um pouco despercebido, talvez, no meio dessa censura tão séria que acontecia, que era dito pela palavra de uma criança, como a criança é sábia, né? Talvez isso passasse um pouco despercebido. Então, eu queria saber se o fato de ela ter sido criada nesse momento político talvez não tenha todo esse impacto também, se ela tivesse sido criada num outro momento, se não pudesse ter sido um pouco diferente. Tens razão, eu acho que poderia ser bem diferente. Recentemente eu li um livro chamado Humor, sobre uma revista de humor argentina, que durou 563 números, uma coisa assim, e que terminou exatamente porque faltava mais motivo que eles tinham no auge da ditadura militar. Eles tinham motivação para fazer a revista, está driblando sempre a censura, né? Aliás, a Mafalda usava de ironia. Como é o nome da tartaruguinha? Não é Libertar, uma coisa... Libertar é a menina. A menina. Ela não pode fazer piada, porque Libertar é bem pequenininha, né? Isso, tá. Tem isso. Mas tem, nesse livro, toda a Mafalda inédita, tem algumas coisas que a gente via. A censura estava de olho em todos eles. A Mafalda inédita está aí dentro? Não, é outro. É outro? Outro livro. É um cinza, é super bem. Tem tiras inéditas não só por causa da censura, mas também por motivos outros, né? Bom, o convite está aberto para quem
Quem quiser falar sobre a sua Mafalda. Todos são muito jovens. A Mafalda é um grupo da gente aqui, ela não tem tanto a repercussão do grupo, mas não perdurou mais tempo, até por falta de motivo. A Mafalda é tão boa que na abertura da Enciclopédia dos Quadrinhos, volume 2, que nós editamos em 2011, eu e o André Kleiner, colega do Clube de Cinema e também de gosto pelos quadrinhos, eu botei no prólogo uma imagem da Mafalda perguntando diretamente para o leitor: você tão velho ainda lê história em quadrinhos? Pois é, eu fiquei na dúvida, isso tu está dizendo assim, são tão jovens, mas é que a Eneida trouxe, por exemplo, os quadrinhos são de hoje, né? São de hoje. Tem aquela cena que eu acho que é do Felipe, não sei se você se lembra, o Felipe não quer ir no colégio, né? Que é um lado nosso, que não querer fazer as coisas, como a Eneida tão bem falou, né? Como os personagens são personagens da gente, né? E aí a mãe disse: tu não quer ir no colégio? Não tem problema, porque vai ser ótimo, porque o Manuelito vai poder sentar no teu lugar. Aí a quadro seguinte, ele pulando: jamais deixarei o Manuelito, né, sentar no meu lugar, né? Como são coisas tão assim, é isso aí, a gente vai lendo e a gente se reconhece, né? A tua pergunta, sabe, eu fiquei pensando, sabe, de onde é que o Quino agora tirou tudo isso é do momento político, são de inquietações dele, certamente, porque eu estava lendo o que Humberto Eco diz, que ele chamou de contestadora. Pode ser uma palavra similar, mas para mim a palavra a expressão assim, ela é reflexiva, tem uma coisa de pensamento, eu acho que nos aproxima muito da psicanálise, né? Que é uma coisa de uma possibilidade de tu pensar sobre ti mesmo, sobre as coisas, sobre o mundo dos outros, sobre o mundo atual, que como isso, porque eu acho que a psicanálise tem muito a ver com a possibilidade de a gente poder parar e pensar sobre o que acontece com a gente, o que acontece com o mundo, nos dá essa ampliação desse aparelho de pensar, né? Então, para mim ela se insere aí. E até coisas óbvias, né? Mais questionadora. Eu acho que sim, mais assim, reflexiva, né? De poder se questionar as coisas que são... Essa que eu contei para vocês do teu tempo, quantas vezes a gente escuta e a gente diz assim, no meu tempo era assim, e como se a gente não tivesse vivo, como se, enfim, que foi naquele tempo, enfim, as coisas também são de hoje, enfim, tem muitas... E foi interessante quando a gente se reuniu, porque cada um de nós lembrou de um aspecto, e até eu acho estranho assim quando alguém vê um outro ângulo, né? Porque, claro, a pessoa vê conforme ele toca mais. Eu só vou contar uma coisa que eu me lembrei. A minha edição da Toda Mafalda é outra, então tem coisas diferentes. Mas tem um cara, eu não vou me lembrar quem é, mas uma pessoa conhecida que diz assim: tá, mas eu gosto mesmo é dos pais da Mafalda, porque ter que aguentar uma filha assim não é qualquer coisa. E você se lembra, tem uma sequência que os pais estão sempre na farmácia pedindo Nervocalmo. Rita, uma pergunta que me ocorreu agora, assim, sabe, fazer uma comparação entre a literatura em quadrinhos e a literatura não em quadrinhos. Tá? A impressão que me deu, mas não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, essa mesma ideia, é de que o fato de se acompanhar de desenho ajuda muito na síntese do que está sendo dito. Me chamou a atenção a leitura que a Eneida fez, né, muito expressiva, né, dando a inflexão daquele personagem, né, e o que ele representa para ti. Então, o quanto o fato de ser um desenho auxilia nisso, numa comunicação muito direta, que não precisa muita explicação, como é numa literatura sem desenho acompanhando. Não sei o que tu achas disso.
Olha, os quadrinhos começaram por volta de 1850 na Europa com o nome de narrativa figurada. Não existiam os balões, mas existiam textos ao pé de cada imagem. Por exemplo, talvez o mais famoso criador de literatura figurada era um alemão chamado William Bursch, que criou um personagem chamado Hans und Moritz. Max und Moritz, exatamente. Em 1895, quando estava, vamos dizer assim, os jornais norte-americanos, principalmente os do Hearst, queriam, vamos dizer assim, conquistar uma massa de leitores que não entendiam o inglês, eles começaram a fazer cada vez mais páginas dominicais com histórias em quadrinhos e, a partir de algum determinado tempo, com balloons. E isso, de certa maneira, ajudou a tornar as pessoas menos ilustradas e menos avessas à língua inglesa. Então, isso é como eu expliquei. Eu tenho certeza que quando eu entrei para o colégio eu já sabia ler por causa dos quadrinhos. Agora, não sei como. Então, isso aí é fundamental. E a gente, vamos dizer assim, continuar essa leitura, porque o quadrinho se diversificou em coisas incríveis. Eu estava dizendo que o quadrinho europeu hoje dá de 10-0 no quadrinho norte-americano. O quadrinho americano é a proporção, assim, digamos, uma história boa para 10 histórias ruins, ou já repetitivas. Por exemplo, eu tenho a impressão que o Batman, que nasceu em 39, e o Super-Homem, que nasceu em 38, eles já têm mais de 1 milhão de histórias cada um. O grande sucesso europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, o Asterix e Obelix, que começou em 59, eles não passaram ainda de 30 álbuns. 30 álbuns, o René Goscinny morreu, né? Então, a literatura figurada, né, é uma coisa que era natural da gente. É como, sei lá, ouvir música do cinema e sair com aquela música na cabeça e chegar a tartamudear a música só de lembranças, né? Por exemplo, eu me lembrava de alguns filmes do Errol Flynn, que tinham músicas do Max Steiner, que era um compositor fantástico. A gente saía com a música na cabeça, assim como o quadrinho nos alfabetizou. Era impressionante. Eu tinha um colega que se chamava... Eu sei que ele dizia com muita propriedade, Goida, nós somos a última geração gutenbergiana. Exatamente. Hoje em dia nós somos, vou passar, hoje em dia nós somos os analfabetos digitais. Eu queria te fazer uma pergunta, tu falasse nessa literatura figurada, e eu me lembrei que eu, em criança, ganhei a coleção do Max und Moritz e gostava muito, li inúmeras vezes. Agora, tu falando, me ocorreu uma coisa. Pelo menos o Max und Moritz, eu não conheci outras, né? Era um quadrinho extremamente sádico. Eram histórias maldosas, as crianças caíam nas máquinas de fazer salsicha, cortavam, trituravam, era uma coisa impressionante, o sadismo presente ali. E a minha pergunta era o seguinte, todo esse quadrinho da época, ele tinha essa característica, ou isso era uma peculiaridade deste quadrinho, deste autor? Fiquei curioso agora. Quase toda não, né? E eu digo pela metade, porque existiam alguns outros personagens que surgiram na mesma época e que às vezes eram extremamente suaves com a civilização, os preconceitos da época, né? Mas eu tenho em casa um livro sobre William Bush que se chama William Bush Hausbuch, em alemão, ou seja, o livro de casa do William Bush. Tem 800 e poucas páginas de histórias com narrativa figurada.
algumas inclusive sem legenda ao pé da página, porque balloon não existia ainda. O William Bush deve ser de mais ou menos de 1870, 1890. Né? Então, existiam muitos personagens, né? A gente não tem, mas também existia clássicos como Os Sobrinhos do Capitão, que era uma continuidade do Max Moritz, né? É uma versão light. Eu só quero... Eu queria lembrar só um detalhe. O Juarez Machado, um grande cartunista brasileiro, ele é bisneto ou tetraneto do William Bush. Sim, dito por ele mesmo. Se ele está mentindo, não sei, mas é. Não, eu só queria corrigir uma informação sobre isso dos quadrinhos. Uma das primeiras versões de histórias ilustradas do que eu me lembro de que eu li num livro que chamava sobre o livro, né, é que as pessoas eram analfabetas. E a Bíblia, que ficava como algo que era também, criava uma elite de saber, mas ao mesmo tempo tinha que poder ser transmitidas histórias para poder exercer um poder. Então começaram a fazer histórias, eu só queria confirmar isso, que eu me lembro de ter lido no livro, histórias ilustradas para o povo poder entender, porque eles não sabiam ler. A outra coisa com essa pergunta do Juarez que eu queria só dizer é que eu acho que são formas diferentes de impacto. Como eu sou uma leitora voraz de quadrinhos, adoro quadrinhos, mas eu com 8 anos eu comecei a ler o Monteiro Lobato, não parei até hoje, devo dizer, né? E eu me lembro que quando começou na televisão o Sítio do Pica-Pau Amarelo, até hoje eu não consegui ver, porque eu me senti roubada. Para mim aquilo ali me atacava, porque a minha Emília era completamente diferente. Então talvez isso do quadrinho da síntese, de um traço, talvez chame um outro tipo de imaginação que aquilo dos livros, né? Eu não sei, mas eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que são estímulos diferentes para a mesma área, né? Esse Max Moritz, né? O William Bush, ele é um meio termo, ele tem muito texto e poesia, possível, né? Mas no espírito ele é muito parecido com os contos de fada, no sadismo também, né? Das pessoas que perdem a cabeça e que as madrastas, né? Então é um meio termo muito parecido com os... E tem em alemão também, eu fui educado assim, o Struwwelpeter, não sei se vocês já ouviram falar do Struwwelpeter. É pior ainda, é mais... É um pedaço com cabelo... É isso, acho que é isso. Acho que é isso aí. É mais sádico ainda, quem gostar do estilo. E eu tive a maior satisfação, eu preciso agradecer que eu vim aqui por várias coisas, mas uma coisa para mim foi maravilhosa. Eu tenho uma lembrança de uma revista em quadrinhos que as pessoas dizem que eu alucino, e o Fraga e o Goida me disseram que não, que existe, que era Zezé e Companhia, que era a história de uma família que tinha um menino, uma menina e um nenê. Então tudo que diziam, aparecia o nenê e pensava em uma imagem concreta. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu já li na minha vida. É francês, né? Não, é o Dick Brown. É o Dick Brown, né? Que eu nunca imaginei. Então eu estou agradecendo de público, que agora eu vou procurar de novo, né? Que tu disse no entrevista. Não era. Ainda essa não foi. Só uma curiosidade. Havia no início do século passado um cuidado tão grande em traduzir o William Bush que as histórias do Max Moritz foram traduzidas e adaptadas para o português por um cara chamado Fantasio, que era o pseudônimo do Olavo Bilac. Pela mesma e aliás, uma edição de poucos anos atrás. É isso, Chico e Jô. Mas o espírito está lá, na Bíblia. É a mesma hoje em dia, porque a violência Gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor, que pelo que eu vejo é especialista em quadrinhos, mas antes eu queria dizer que o sadismo fica muito bem em histórias infantis. A criança é sádica.
Ela tem um forte componente sádico e ela, portanto, gosta de ter no que se reconhecer. E eu acho que o Dettelheim já escreveu bastante sobre isso. Agora, eu queria fazer ao senhor uma pergunta, por curiosidade só, porque eu também fui leitora do Tico Tico, e queria lhe perguntar se aquelas histórias em quadrinhos que vinham também no Tico Tico, entre textos normais, né, se por acaso foram as primeiras histórias em quadrinhos no Brasil para crianças. Data de fundação do Tico Tico, 1905. Foi realmente a primeira revista que publicava quadrinhos no Brasil. E não só quadrinhos brasileiros, também como tradução de quadrinhos estrangeiros, norte-americanos, franceses, etc. Sim, e brasileiros também tiravam. Inclusive, eles adaptavam uma história, chamava Chiquinho, e esse Chiquinho era baseado numa história, inclusive era copidescado uma história norte-americana, eu não me lembro do nome, Charlie, uma coisa assim. Então, o Tico Tico, até mais ou menos 1934, quando surgiu um jornal chamado Suplemento Juvenil, era a única publicação que tinha histórias de quadrinhos, tanto estrangeiras como brasileiras. Muito obrigada. Bom, alguém mais? Nós estamos no nosso horário. Bom, quero agradecer ao Goida, à Eneida, eu acho que a participação de todos. Eu acho que foi uma noite, para mim foi maravilhosa. Estava me lembrando assim, que eu me lembro que era até uma coisa que ele falou. Eu me lembro assim que era meio feio ler quadrinhos. Quando eu era pequena, era assim, talvez uma coisa inculta, até que tu falasse, dois tipos de literatura. Era assim, a gente lia, porque era apaixonante, né? Mas não era muito assim, educado ler quadrinhos. E como isso mudou, né? Como, eu acho fantástico essas coisas que mudam, hoje se reconhece as coisas diferentes, a diversidade, né? Bom, e também dizer que nós... o mês que vem nós vamos ter um café literário sobre humor, quer dizer, que vai ser sobre o livro do Abrão, sobre o humor, vai ser um comentário sobre o livro do Abrão Slavutsky, que vai estar presente, junto com a Luísa Riso, pela Sociedade Psicanalítica, discutindo humor. Quer dizer, nós seguimos nessa linha. Quero agradecer a todos, de novo especial para os nossos convidados. Muito obrigada.